A história da ascensão econômica dos Estados Unidos começa com as 13 colônias britânicas estabelecidas ao longo da costa atlântica no século XVII. Essas colônias eram ricas em recursos naturais, com terras férteis, ideais para a agricultura, especialmente para culturas comerciais como tabaco e algodão. A abundância de madeira impulsionou a construção naval, uma indústria crucial para as colônias em desenvolvimento. Esse acesso a recursos, aliado a um espírito empreendedor e a uma força de trabalho crescente, lançou as bases para a expansão econômica. Os colonos estabeleceram relações comerciais com a Europa, exportando matérias-primas e importando produtos manufaturados. Esse comércio transatlântico promoveu o crescimento econômico e a especialização dentro das colônias. Além disso, o desenvolvimento de economias locais, impulsionado pela agricultura, artesanato e indústrias emergentes, solidificou ainda mais suas bases econômicas. Este período testemunhou o surgimento de uma classe mercantil e o crescimento de centros urbanos, sinalizando uma mudança em direção a uma maior complexidade econômica. Embora o período colonial tenha testemunhado um desenvolvimento econômico significativo, ele também foi marcado por políticas mercantilistas impostas pela Grã-Bretanha. Essas políticas restringiram a capacidade das colônias de comercializar livremente e buscar seus próprios interesses econômicos, criando tensões crescentes que culminariam na Revolução Americana. No entanto, as bases econômicas lançadas durante essa era, caracterizadas pela abundância de recursos, espírito empreendedor e uma força de trabalho crescente, provaram ser cruciais para moldar a trajetória econômica futura dos Estados Unidos. O palco estava montado para o nascimento de uma nação pronta para aproveitar seu potencial e reivindicar seu lugar no cenário econômico mundial. A Declaração da Independência em 1776 marcou um ponto de virada não apenas no cenário político, mas também no futuro econômico dos Estados Unidos. Livre das restrições do mercantilismo britânico, a nação recém-formada podia traçar seu próprio rumo econômico, desencadeando uma onda de inovação e expansão. A capacidade de controlar suas próprias políticas comerciais permitiu que os Estados Unidos estabelecessem relações mutuamente benéficas com outras nações, fomentando o comércio internacional e o crescimento econômico. Os princípios de liberdade individual e governo limitado, consagrados na Constituição, criaram um terreno fértil para a atividade empreendedora. A proteção dos direitos de propriedade e o incentivo à livre iniciativa fomentaram a inovação e a tomada de riscos, impulsionando a expansão econômica. Além disso, o estabelecimento de um governo estável com um sistema financeiro sólido forneceu a estrutura necessária para o crescimento econômico a longo prazo. O final do século XVIII e o início do século XIX testemunharam a expansão para o oeste, abrindo vastos novos territórios ricos em recursos naturais e potencial agrícola. Essa expansão alimentou o crescimento econômico, atraindo colonos e investidores ansiosos para capitalizar as oportunidades apresentadas pela fronteira. A aquisição da compra da Louisiana em 1803, por exemplo, dobrou o tamanho dos Estados Unidos e forneceu acesso a vias navegáveis cruciais, estimulando ainda mais a atividade econômica. O espírito de inovação e a busca por oportunidades econômicas tornaram-se profundamente enraizados no tecido da identidade americana. Este período lançou as bases para as mudanças transformadoras que acompanhariam a Revolução Industrial. O século XIX testemunhou o impacto transformador da Revolução Industrial, impulsionando os Estados Unidos para uma nova era de crescimento e desenvolvimento econômico. A abundância de recursos naturais, incluindo carvão, minério de ferro e madeira, forneceu as matérias-primas necessárias para alimentar a industrialização. Os avanços tecnológicos, como a máquina a vapor e o descaroçador de algodão, revolucionaram os processos de produção, aumentando a eficiência e a produção.
A expansão das ferrovias criou um mercado nacional para mercadorias, conectando regiões distantes e facilitando o transporte de matérias-primas e produtos acabados. O crescimento das fábricas levou à urbanização, à medida que as pessoas se mudavam para as cidades em busca de oportunidades de emprego. Este período testemunhou o surgimento de centros industriais como Nova York, Pittsburgh e Chicago, transformando a paisagem econômica da nação. No entanto, a Revolução Industrial também trouxe desafios sociais e econômicos significativos. O crescimento das fábricas levou a condições de trabalho difíceis e à exploração da mão de obra. A diferença entre ricos e pobres aumentou, levando à agitação social e ao surgimento de movimentos trabalhistas. Apesar desses desafios, a Revolução Industrial marcou um ponto de virada na história econômica dos Estados Unidos. Ela lançou as bases para o surgimento do país como uma potência industrial e pavimentou o caminho para os avanços tecnológicos e a prosperidade econômica do século XX. Os Estados Unidos se estabeleceram firmemente como um jogador importante no cenário econômico global. O século XX testemunhou a ascensão dos Estados Unidos à dominação econômica global. As duas guerras mundiais, embora devastadoras por si só, posicionaram a nação como um fornecedor líder de bens e munições para as forças aliadas. Essa produção em tempo de guerra não apenas aumentou sua capacidade industrial, mas também estabeleceu o dólar americano como a moeda de reserva mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a implementação do Plano Marshall, um programa maciço de ajuda econômica para reconstruir a Europa devastada pela guerra, solidificou ainda mais a influência econômica e geopolítica americana. A era pós-guerra viu os Estados Unidos experimentarem um boom econômico sem precedentes. A ascensão do consumismo, alimentada por avanços tecnológicos e aumento do poder de compra, criou um aumento na demanda por bens e serviços. O desenvolvimento de novas indústrias, como aeroespacial, eletrônica e computação, impulsionou ainda mais o crescimento econômico e a inovação tecnológica. A ascensão do Vale do Silício na segunda metade do século consolidou a posição do país na vanguarda da revolução tecnológica. Ao longo do século XX e até o século XXI, os Estados Unidos mantiveram sua posição como líder econômico global, impulsionados por uma confluência de fatores. Seu compromisso com os princípios do livre mercado, uma cultura de inovação e uma força de trabalho altamente qualificada fomentaram uma economia dinâmica e competitiva. Além disso, seu sistema político estável, instituições fortes e mercados financeiros robustos fornecem uma base sólida para o crescimento econômico sustentado. No entanto, permanecem desafios, incluindo desigualdade de renda, necessidades de infraestrutura e competição global. A jornada econômica dos Estados Unidos é um testemunho de sua capacidade de se adaptar, inovar e aproveitar seus recursos e capital humano para navegar pelas complexidades do mercado global. À medida que a nação olha para o futuro, enfrentar esses desafios, mantendo seu compromisso com a oportunidade econômica e a inovação, será crucial para garantir sua prosperidade contínua em um mundo em constante mudança.